A paz e a graça a todos, irmãos. Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 121. É onde nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje. Vamos ler de maneira responsiva esse texto? Eu leio um verso, os irmãos leem o seguinte. Diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Amém. Nós vivemos num período de insegurança. Mais do que nunca, é investido em segurança. Segurança em diversas áreas. Segurança na área da saúde. Nós estamos aqui com máscara no rosto, higienizando as mãos, buscando, de certa forma, nos prevenir de algum mal. Segurança também quando falamos de nossas propriedades. Nós pagamos uma taxa de condomínio, colocamos cerca elétrica, elevamos muros, colocamos grades, pagamos até uma empresa para muitas vezes fazer a vigilância próxima à nossa casa. Também investimos em segurança dos nossos bens. Quando compramos um carro, geralmente pagamos o que nós chamamos de seguro, a fim de que, caso aconteça algum acidente, alguma coisa, nós tenhamos recursos com que nos prevenir. Todo o tempo o homem vive buscando segurança, em todo o tempo. Quando vamos atravessar a rua, o temor natural da nossa natureza humana nos leva então a buscarmos segurança, a não atravessarmos a rua sem olharmos para os dois lados. Nós somos seres que buscamos inconscientemente segurança. Buscamos auxílio de pessoas que podem nos amparar, estratégias, modos, bens que possam fazer isso por nós. Quando nós nos voltamos para o Senhor, o salmista diz para nós nesse salmo, é lá que nós encontramos segurança, é aí que nós encontramos socorro, é aí que nós encontramos tranquilidade. O salmo que acabamos de ler, ele é um salmo que é chamado de salmo de romagem. Há alguns estudiosos que dizem que esse salmo era cantado, provavelmente, muitas vezes, quando os judeus estavam peregrinando das suas casas, das suas terras, rumo a Jerusalém, a fim de cultuarem a Deus em alguma das festas que havia naquele contexto. E para quem não sabe, esse trajeto, ele é perigoso. Não se pegava um carro, dirigia-se até a cidade de Jerusalém para então cultuar. Não, o trajeto era feito a pés e havia vários perigos nesse trajeto. Perigos da montanha, perigos de animais, perigos de cair, derrapar, até mesmo na caminhada, perigos de ladrões, principalmente, que nesse período de festas ficavam à espreita, a fim de poderem roubar o dinheiro, os bens, as ofertas que os judeus levavam para o culto em Jerusalém. E é interessante que nesse salmo, nós temos aí uma parte que faz uma pergunta, e o salmista parece que assume uma outra pessoa trazendo a resposta. No verso 1,
e verso 2, nós encontramos ele fazendo essa troca. Ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E parece que alguém responde para ele: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Alguns estudiosos que dizem o seguinte: provavelmente acontecia o que acontece às vezes numa marcha, quando estamos nas Forças Armadas ou no quartel, aonde vai se correndo e um que vai à frente vai dizendo alguma frase e o pelotão vai respondendo depois. Parece que o povo conhecia muito bem esse salmo e cantava esse salmo durante essa peregrinação, aonde uma pessoa talvez perguntasse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E então todo outro grupo começava a responder essa pergunta. E aqui nós vemos, irmãos, pelo menos 4 verdades em relação a Deus, para encontrarmos socorro, tranquilidade e segurança. O tema do nosso sermão já foi compartilhado com os irmãos, é de onde vem o nosso socorro? E aí nós temos pelo menos 4 respostas a essa pergunta. Primeiro, verso 1 e 2, o nosso socorro vem do Senhor que criou todas as coisas. Segundo, nosso socorro vem do Senhor que vê todas as coisas. Terceiro, nosso socorro vem do Senhor que se faz presente em todos os momentos. E quarto, nosso socorro vem do Senhor que nos livra de todo o mal. E é isso que eu quero pensar com vocês nessa noite. Eu peço que você olhe para a sua Bíblia e nós vamos explicar algumas coisas importantes. No verso 2, que é o que é respondido no Salmo sobre a primeira pergunta do verso 1, nós encontramos o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando eu viajei para visitar um amigo em outro país, ele me levou para conhecer algumas montanhas. E quem sabe, no Pará e no Maranhão, dificilmente nós temos montanhas tão grandes assim. Nós subimos uma montanha com mais ou menos 2.400 metros, e logicamente eu não fui subir a pé. Não dava para subir a pé. Nós subimos naquele bondinho, depois pegamos mais um outro veículo pequenininho para chegar lá. Chegamos lá, olhamos tudo, e aí o meu amigo teve uma ideia: vamos descer andando? Pelo menos uma parte do caminho? Vamos. Queríamos conhecer e fomos descendo parte do caminho, e descíamos para um lado e voltávamos para o outro. Descíamos assim, a montanha. Descíamos assim, 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30, e descemos apenas 500 metros. Agora imagina só você contemplando todo aquele esplendor da glória da natureza, numa peregrinação como os judeus faziam, em perigos e perigos no trajeto, olhando animais, olhando o desfiladeiro do lado. Era necessário muitas vezes nessa peregrinação lembrar que quem fez tudo aquilo é o Senhor, que Ele criou todas as coisas. Ora, se Ele criou todas as coisas, então nele nós podemos confiar. Podemos confiar no socorro de Deus porque Ele criou tudo isso. Se Ele é quem fez o céu, a terra, o mar, as montanhas, os animais, tudo o que existe, então nesse trajeto rumo a Jerusalém, o judeu pensava: podemos confiar no Senhor. Precisamos cantar isso para lembrar o nosso coração de que podemos confiar no Senhor. Mas o interessante é que parece que nós fazemos também a mesma coisa. Todos nós, quando nós encontramos com Cristo, uma vez encontramos com a graça de Deus, passamos agora, nos transformamos, como já temos estudado durante a semana em 1 Pedro, nos tornamos peregrinos. Estamos trafegando, estamos caminhando rumo à cidade celestial, de forma que toda a nossa vida aqui, do momento em que encontramos com Cristo, até o momento que vamos subir com o Senhor, para a terra prometida, para a Jerusalém celestial, nós estamos nessa peregrinação. E o que lembrar durante essa peregrinação que estamos fazendo? O salmista diz: lembre que o Senhor criou tudo. Você não precisa temer a natureza, porque foi o próprio Senhor que criou tudo o que existe. Algumas pessoas falam de forma, às vezes sarcástica: como pode Deus
um Deus amoroso criar um vírus. Ele criou todas as coisas, mas infelizmente, por desobediência do homem, o homem se tornou frágil e passou então a estar vulnerável a doenças. Por causa do pecado, o homem deixou de ser eterno e passou então a adquirir enfermidades e chegar ao dia da sua morte. Porém, quando nós olhamos para a natureza, olhamos para tudo o que existe, podemos de certa forma concluir de que quem fez a natureza, quem criou todas as coisas, merece a nossa confiança. E é exatamente isso o que nós precisamos lembrar. Há coisas que precisamos fazer, sim. Satanás tentou conduzir Jesus à queda, a pecar, e disse para Jesus: atira-te daqui de cima, lá abaixo. Não está escrito que o Senhor dará ordens ao teu respeito para te guardarem e te protegerem? E Jesus responde: sim, está escrito. Porém, está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, nós temos a nossa participação, nós temos a nossa parte quando falamos de segurança, nós devemos fazer a nossa parte. Porém, devemos lembrar de que se o Senhor não nos proteger, ninguém mais pode proteger todos nós. Não é uma máscara que protege a minha saúde. Eu devo usá-la. É prudente usá-la. Mas se não for o Senhor quem nos protege, então estaremos desprotegidos. Não são remédios, não são vacinas que podem nos proteger contra perigos em relação à nossa saúde. Nós fazemos isso porque é a nossa parte e não tentamos o Senhor. Devemos fazer a nossa parte em todos os momentos. Porém, somente aquele que criou todas as coisas pode nos livrar de todos os males. Pessoas, pensem quantas delas hoje não estão, sim, lavando suas mãos, usando suas máscaras e ainda assim estão morrendo. Como isso acontece? Muitos de nós não entendemos que isso acontece porque o Senhor foi quem providenciou isso até mesmo para castigo humano, a fim de que o homem tema e busque nele socorro. Nós devemos e podemos confiar no Senhor, fazermos nossa parte, buscando sempre segurança em todas as áreas, mas não esquecer, e se necessário cantar, para lembrar de que o nosso socorro vem daquele que criou todas as coisas. Em segundo lugar, o salmista diz no verso 3, mais uma verdade, verso 3, verso 4, mais uma verdade importante para nós. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Esse termo vacilar era usado naquele contexto de Israel para fazer referência a escorregar. E era normal, era possível que isso acontecesse numa caminhada na montanha. Há muitas pedras que nós pisamos e imaginamos que está segura, mas não está. E quantas pessoas não sofrem acidente, muitas vezes não cai da montanha, mas torce o tornozelo, e como encontrar socorro em cima numa montanha? É praticamente impossível, principalmente no contexto judaico. Nesse contexto em que estamos lendo esse salmo. Então, o que o salmista diz? Olha, esse que criou todas as coisas, além de ter criado todas as coisas, ele está sempre olhando, ele está vendo todas as coisas. E aí nós encontramos então essa verdade. De onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem daquele que vê tudo em todos os momentos. Se você não prestou atenção, nesse salmo é repetido a mesma expressão 6 vezes. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. No verso 5 ele diz: o Senhor é quem te guarda. Também lá no verso 7, o Senhor te guardará, guardará a tua alma. Verso 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Em outras palavras, o que o salmista quer deixar bem claro é que esse
Senhor que criou tudo é quem nos guarda. Ele está olhando para nós como alguém que está nos vigiando o tempo todo. Podemos confiar nesse Deus porque Ele vê todas as coisas. Interessante porque nós fazemos muitos investimentos também em segurança. Algumas pessoas, com medo dos perigos que há na nossa realidade, preferem morar em condomínios fechados, onde contratamos empresas para colocarem cerca elétrica. E essas mesmas empresas, às vezes, para fazer a vigilância e passear durante a noite toda na nossa rua ou no nosso empreendimento, a fim de proteger. A sensação de segurança é esperada por muitos de nós. E aqui, o texto está dizendo para nós, o salmista está dizendo para nós que somente aquele que não dorme, que não cochila, que não vacila, que olha o tempo inteiro, todas as coisas, em todos os lugares, todas as pessoas, pode nos guardar. O que nós vemos então, irmãos, é que não são as nossas trancas que nos guardam, não são as cercas elétricas que nos guardam, não são os vigias que pagamos mensalmente que nos guardam, não são os nossos investimentos em relação a grades e proteções que nos guardam. O que nos guarda é o Senhor que nunca dorme. E interessante, se você não lembra, nesse contexto também, era bem conhecido a história de Elias, juntamente com os 450 profetas de Baal, em que eles clamavam para que Baal respondesse, e Elias zomba deles, dizendo, gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo. O salmista está dizendo que esse Deus, ele não dorme, não vacila, ele vê todas as coisas. E se ele vê todas as coisas, então nós temos motivos para encontrar nele segurança. Eu lembro que quando eu caminhava com Thalia, nessas montanhas, havia trajetos bem perigosos. E eu sempre dizia para ela, pode ir, filha, pode ir, vai mais à frente. Ela dizia, papai, eu estou com medo. E ela pegava na minha mão e ia. O perigo estava lá. Mas por que ela caminhava? Porque ela confiava que o pai dela ia protegê-la. Da mesma forma acontece conosco. A ideia que nós temos que entender aqui é que o salmista está próximo de nós, ele está nos olhando, ele está visualizando, ele está nos contemplando em todos os momentos, e por causa disso, então, temos segurança. O Senhor está vendo todas as coisas, Ele está olhando para você hoje. Não importa onde estejamos aqui, estejamos em outra cidade, estejamos em nossas casas, como muitos de nossos irmãos estão lá, o Senhor está contemplando todos nós, em todos os lugares, seja na China, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, o Senhor está vendo tudo e todos, e por isso nós podemos nele confiar. Essa é uma mensagem muito importante para nós. No meio de tanta insegurança, de tantos problemas, de tantos perigos, tantos assaltos, devemos lembrar, o Senhor está nos olhando. E se Ele está fazendo isso, então podemos nele confiar. Em terceiro lugar, irmãos, o que nós aprendemos também nesse salmo, é que o nosso socorro vem do Senhor, porque Ele está presente em todos os momentos. Olha o verso 5 que diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor não está apenas vendo todas as coisas. O salmista está mostrando para nós que além dele estar olhando, mas ele não está olhando como um Deus distante. Além dele estar vendo tudo em todos os lugares, mas ele também se faz presente nesse momento, próximo de nós. E o salmista traz uma ideia muito importante, muito interessante naquele contexto, porque ele traz duas imagens, dois perigos do trajeto que os judeus tinham rumo a Jerusalém. De dia, no sol escaldante, poderia-se muito bem, num dia, pegar tanto sol e adoecer.
Você já passou alguns momentos, com certeza, na praia, né, em São Luís. Em São Luís não é muito difícil pegar sol. Para falar a verdade, você não precisa nem estar no sol para sentir o calor dele em São Luís. Às vezes você está trancado em casa com ar-condicionado e ainda assim você está sentindo o calor de São Luís. Mas esse trajeto que os judeus faziam, era até normal e esperado que alguns dias, algumas viagens, tivesse o sol tão forte, que nesse trajeto, na noite, ele sentisse febre. Febre porque está pegando o sol o tempo inteiro. E o salmista diz, de dia não te molestará o sol, ele não te prejudicará. E de noite? Bom, para quem nunca foi no deserto, como eu, mas sei disso, porque a gente vê Globo Repórter, né? A gente percebe também que o deserto tem essa grande variação de temperatura. De dia, muito, exageradamente quente. E de noite, exageradamente frio. De forma que se você não estiver bem agasalhado, bem arrumado na noite do deserto, você pode muito bem, sim, também sentir esse frio a ponto de falecer também. E o salmista está lembrando, então, através desse salmo, que não é o sol, não é a lua, que vai prejudicar esses irmãos. E isso também é aplicado a nós, porque nós podemos confiar nele, no Senhor, porque ele não vacila conosco, ele está sempre presente. Em todos os perigos de nosso trajeto rumo à cidade celestial, ele está presente. Todos os dias, ele está tão próximo de nós, que nós não devemos desconfiar do seu cuidado. Conta-se a história de uma menina que tinha mais ou menos uns 5 anos. E ela começou a ter certos pesadelos. Eu não sei se vocês lembram de alguma situação assim, mas eu lembro bem parecido com a minha filha. E acontece muito das meninas ou dos meninos também, na noite escura, durante o sono, às 3 da madrugada, elas acordarem e irem para o quarto dos pais chorando. E quando chegam lá, papai, posso dormir aqui? Por quê? Medo. E conta-se essa história, então, que o pai pegou, colocou a criança de volta no seu quarto e disse, minha filha, vai dormir. Durma, que o papai vai ficar aqui. Desligava-se a luz, a filha fechava-se a porta, a filha saía de novo com medo, batendo na porta dos pais. Pai, estou com medo. Volta, minha filha. O pai, então, resolveu fazer o seguinte, desligava a luz e ficava sentado na cadeira, olhando para ela agora. E aí desligou a luz, quando desligou a luz, ela na mesma hora levantou e foi, pai, calma minha filha, eu estou olhando para você, mas eu não estou te vendo. Não estou te vendo, papai. Aí o pai disse, você não precisa me ver. Você precisa só saber que eu estou te vendo. É exatamente assim que nós devemos nos sentir em dias como esses. O Senhor está tão próximo de nós, que Ele está do nosso lado, mesmo que nós não consigamos vê-lo. Ele está tão próximo de nós, Ele está sempre do nosso lado, mesmo que muitas vezes nós não lembremos disso, por isso talvez seja necessário até lembrarmos de canções, para lembrarmos dessas verdades. O Senhor está no nosso lado, segurando a nossa mão, olhando para nós, tão próximo, mas tão próximo, que nós não podemos dizer nem que Ele não está tão distante, Ele está lá e está aqui. O Senhor está segurando em nossas mãos. Isso não significa, irmãos, que nós cristãos não vamos enfrentar nenhuma dificuldade porque o Senhor está do nosso lado. Pelo contrário, em momentos de medo, indiferença, em momentos de angústia, em momentos de desespero, devemos lembrar de que nós cristãos passamos por isso. Mas o Senhor está do nosso lado. Em todos os momentos, Ele se faz presente ao nosso lado. Por último, também o salmista diz para nós, no verso 7 e verso 8, diz o seguinte, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A oração aqui, guardará a tua saída e a tua entrada,
refere-se às atividades diárias da vida. Sem dúvida, Deus se preocupa conosco. Mas o interessante é que judeus ortodoxos, judeus zelosos, pegavam, às vezes, porções da Torá, escreviam, colocavam em umas caixas e penduravam nos umbrais das portas. Outros também escreviam e colocavam em colares aqui, né, e botavam pendurado no pescoço. É como se fosse uma espécie de amuleto. Eu não sei se você já presenciou isso, mas às vezes a gente vai entrar na casa de algumas pessoas e está lá aberto o Salmo. Qual é o Salmo que está aberto? Salmo 121. Muitas pessoas deixam lá aberto o Salmo 121. É como se fosse uma espécie de amuleto também. Mas nós, cristãos, entendemos que não é o Salmo 121, nossa Bíblia aberta lá nele, que vai nos proteger. A ideia não é essa. Quando o salmista escreve essas palavras, ele está dizendo que o Senhor está lá, aonde quer que você for. Além dele estar vendo, além dele estar presente, ele está o tempo inteiro nos livrando de todos os males. E essa é a verdade que nós encontramos aqui. Podemos confiar no Senhor, porque Ele nos livra na nossa saída, na nossa entrada, na nossa permanência. Aonde quer que estejamos, Ele nos livra. A proteção de Deus, por exemplo, na vida de José, não foi muito compreendida, com certeza, por ele. Você já leu a história de José? Na história de José, imagina só que José leu esse texto, ouviu histórias, né, sobre esse Deus criador, esse Deus que guarda as pessoas, esse Deus que, lógico, José não leu o Salmo, mas ele entendeu que Deus aqui estava acompanhando toda a trajetória da sua linhagem. Abraão, Isaac, Jacó, é o Deus da aliança. O Senhor da aliança te guarda, José. Agora imagina só. Depois que ele entendeu, ele ouviu isso de seus pais, principalmente do seu pai Jacó, o Senhor está guardando vocês, o Senhor está nos acompanhando, Ele vai te livrar de todo o mal. Acontece de um dia, seus irmãos sentirem inveja dele e jogarem ele numa cisterna, vamos dizer assim. Cadê esse Deus? Como se não pudesse piorar, os irmãos dele pegam ele, vendem ele como escravo. E ele vai trabalhar como escravo agora. Cadê esse Deus? E como se não piorasse, ele vai, sai da prisão, né? Consegue ali digamos, dando um bom testemunho, né? Consegue um bom livramento, vai trabalhar na casa de Potifar. Parece que tudo está se resolvendo. A mulher do senhor dele, Potifar, deseja ele. E ele então não se entrega a ela com medo do Senhor. E ela então mente e de novo José vai preso. Cadê esse Senhor que nos protege de todo o mal? José então é feito governador do Egito, só está abaixo de Faraó. E agora seus irmãos vêm comprar mantimentos dele e ele diz: vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor o transformou em bem. Amados, isso é importante para nós, porque nós precisamos entender que mesmo sendo cristãos, nós passamos por momentos difíceis. Nós sofremos males. O fato de Deus nos livrar de todos os males não quer dizer que nós não passemos por nenhuma dificuldade. É provável que alguns de nós, cristãos, adquiramos enfermidades, soframos algum tipo de problema, algum tipo de agravante que nos conduza então ao desespero. Mas uma coisa é certa, se o Senhor não nos livra desse mal agora, Ele nos livrará um dia, quer nessa vida, quer na outra. Nessa peregrinação que estamos fazendo rumo à cidade celestial, temos uma certeza: no fim de tudo, não importa os males que passemos, o Senhor transformará tudo em bem. Por isso nós podemos nele confiar. Nós lemos um texto, logo no início do culto, com o presbítero Rafael, e eu queria citar apenas um verso do texto que lemos.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Insegurança, desespero, temor, fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso cotidiano. Incertezas em relação à saúde, em relação à segurança, em relação ao casamento, em relação a relacionamentos, a trabalho, a desemprego, fazem parte da nossa vida. Mas em todas elas, seria bom que nós cantássemos salmos como esse. O Senhor nos guarda, o Senhor nos vê, o Senhor está do nosso lado e o Senhor nos livra de todo mal. Nele nós podemos confiar. Nesse período que temos então, irmãos, de diversidades, problemas, medos, incertezas, em todas as áreas, seria bom que quando o irmão começasse a esquecer quem é o seu socorro, nós o lembrássemos de que o nosso socorro não vem dos montes, vem do Senhor, que criou todas as coisas, que vê todas as coisas, que está sempre do nosso lado e certamente nos livrará de todo o mal, se não hoje, mas no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele nós podemos, então, confiar. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Teu cuidado, tua graça, tua bondade, Senhor, está conosco todos os dias. Teu Filho amado Jesus Cristo também já nos disse, Senhor, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tua palavra diz que teu Espírito Santo está em nós, habita em nós. Tua palavra nos garante que o Senhor segue nossos passos, que o Senhor vai à frente, vai atrás, vai ao nosso lado. Nós não somos protegidos por anjo da guarda. Nós somos protegidos pelo Senhor. De maneira, Senhor, que se algum mal nos acontece, foi permitido pelo Senhor, mas no final, ainda assim, tudo será transformado em bem, para a glória do Senhor, porque um dia chegaremos nessa cidade chamada Jerusalém Celestial, e como diz a tua palavra, lá não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, nem morte, nem angústia, nem temor. Lá nós experimentaremos tudo aquilo que parcialmente experimentamos aqui. Lá experimentaremos segurança perfeita, lá experimentaremos saúde perfeita, amor perfeito, experimentaremos relacionamento perfeito. Estaremos então usufruindo de todas essas coisas. O Senhor estará nos protegendo eternamente. Nós te louvamos então, Senhor, e te pedimos que durante esse período em que não chegamos nessa cidade, lembremos nesse trajeto cheio de perigos, de que o Senhor está sim nos olhando e o Senhor nos protegerá de todo o mal. Oramos por isso, Senhor, lembre o nosso coração dessas verdades, em nome de Jesus. Amém.